Então, vou começar uma tradução aqui. Se alguém puder me dizer como tá o som, o áudio. Engraçado, não tô ouvindo nada. Agora sim. Desculpa, tava com um probleminha aqui no áudio, agora eu já tô conseguindo escutar. Agora se vocês puderem me dizer como que tá o áudio e eu vou traduzir uma tradução em inglês. Então, não sei se vai dar pra ouvir a voz de Gurudev. Então, o Gurudev está dizendo, cantando um número fixo de voltas, citando aquele verso, né? Sankhya Purvaka Namagana Natibi. Então, na forma de um sadhaka, eles estavam seguindo as regras. Quais são as regras? Cantar um número fixo de voltas. Todos são associados eternos de Krishna. Eles são associados eternos, porém, como um sadhaka, eles estão agindo como sadhakas. Eles são completamente qualificados como devotos, mas eles estão agindo como devotos normais. A devota perguntou, Shvetadipa, Navadvipa é um lugar transcendental. Então o sadhaka que ele vai para Navadvipa e ele fica servindo lá eternamente? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Gurudeva disse, Rupa Goswami e Sanatana Goswami, numa forma eles estão residindo em Navadvipa Dham. Em uma forma eles residem, em outra forma em Vrindavana, como Lavanga Manjari e Rupa Manjari. Em Setadipa, o corpo em Setadipa é o Dhamma de Mahaprabhu. Mahaprabhu está eternamente residindo lá e os associados eternos dele também. Haridas Thakur. Haridas Thakur, ele está lá presente, ele também está aqui presente. Então, em Setadipa, tem Haridas Thakur, e no Dham, quando o Dham é manifestado, também Haridas Thakur aparece. Então, existem três, Gurudev está dizendo. Um é manifesto, o outro é imanifesto, e o outro é como no... Eu não consegui entender exatamente, eu vou voltar um pouquinho. Ele está falando que os Vaishnavas estão presentes eternamente nesses três lugares. Então deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se eu consigo entender. Os Vaishnavas existem nos três locais. Por exemplo, como não tem passatempo acontecendo aqui... Aqui, por exemplo, nesse mundo material, os locais de passatempo existem, né? Ele está falando de Prakatdam, Aprakatdam e Drishtamanu Prakash. Então, aqui, o Radhakunda, a gente consegue ir lá ver o local de passatempo. Você não vê os passatempos, mas é o mesmo local, é a mesma água que Krishna realizou passatempos. Então, isso se chama Drishyamanu Prakash. Então, quer dizer aquele local, né?
Então, por exemplo, Krishna reside eternamente em Goloka Vrindavana, ele realiza seus passatempos lá, e aí quando ele decide vir para esse mundo material, pelo poder de Yogamaya, ela manifesta o mesmo Dhamma aqui nesse mundo material. Então é a mesma coisa manifestada aqui, ele também realiza passatempos aqui. E nos passatempos de Mahaprabhu tem um sloka que diz: uma Saki, ela tá vendo, por um lado, como Krishna, o nosso amado Krishna, como ele tomou sannyas e ele está chorando. Então ele está vestindo essa roupa safruada como um sannyasi. E aí a segunda Saki diz: não, isso é só para mostrar para as pessoas. Krishna, ele é um enganador. Ele gosta de enganar as pessoas. Isso é só para aparecer. Krishna não tomou sannyasi e não fez nada disso. Aí a outra Saki falou: mas como é possível que ele esteja usando essa roupa de sannyasi? E aí a Saki tá falando assim: Narasa está ali no local de Rasa, as roupas que a gente deixou quando a gente estava sentindo separação de Krishna. Quando as gopis estavam chorando. O peito delas, os seios ficou molhado por causa das lágrimas. E aí elas têm um pó que elas passam, né, espalham nos seios, que é vermelho. Então aí o que aconteceu? A lágrima delas junto com aquele kumkum, aquela roupa com aquela cor, é isso que Krishna está usando. Então isso então o Gurudev está dizendo que isso simboliza essa verdade que no mundo transcendental, Goloka Vrindavana Dham, as gopis, o que elas estão vendo? Elas estão vendo os passatempos de Navadvipa de lá. Veja na Terra, o nosso amado Krishna, como ele tomou sannyas e como ele está chorando. E outra Saki disse: não, isso não é possível. Não é possível. Por quê? Porque Krishna nunca vai poder tomar sannyas. A roupa que ele está usando é tipo é uma roupa de uma pessoa que está enganando, sabe? É um disfarce, ele está só fingindo. Então a outra grupo está dizendo aquilo, né, que a gente acabou de ouvir. Não. Na verdade, quando a gente realizou passatempos com Krishna, no mundo material, quando os passatempos foram manifestos lá, aquela roupa que a gente deixou na dança da raça, quando a gente estava chorando em separação, ele pegou aquela roupa e ele está usando essa roupa. Com aquela cor aruna, né, com aquela cor açafroada. Então Krishna pegou essas roupas e agora ele está dizendo que ele é sannyasi. Então existe a Prakat Goloka Vrindavana, que é eterna e transcendental. E aí Prakat Goloka Vrindavana, quando Krishna manifesta seus passatempos aqui. E Drishtamanu Prakash, por exemplo, você está vendo aqui Militala, Jamuna, Radhakunda, todos esses locais, você consegue ver. O local é o mesmo local de quando Krishna realizou os passatempos. Que Krishna realizou, mas você não está vendo os passatempos, né? Não tem os passatempos. Quando a gente vai para o Dhamma, a gente não vê os passatempos. Mas, em realidade, os passatempos estão acontecendo. Em algum outro universo, o passatempo está acontecendo. Agora, Lila, que está acontecendo, as pessoas afortunadas conseguem ver. Vai depender da qualificação. As pessoas que alcançam Bhava, elas estão vendo. Então, quando Gurudev, acho que a Mataji perguntou, mas quando Krishna realiza passatempos aqui, e aí Gurudev falou, foi Yogamaya que faz o arranjo para isso acontecer aqui, né, nesse mundo material.
Então tem esses três damas, Prakat, Aprakat e Drishaman Prakash. Certo? Esses três é o mundo transcendental, eternamente transcendental, Goloka Vrindavana, e Prakat quando Krishna realiza seus passatempos aqui, e Drishaman Prakash é só o local. Só o local, mas o passatempo não está acontecendo naquele momento. Mas aí Gurudev está dizendo, tudo depende do nosso humor. Como é o nosso humor, a gente vai ver de acordo. Neste mundo, Maya é muito poderosa. Ela é tão poderosa, ela está sempre mostrando o poder dela. Até mesmo a alma liberada, se ela viver nesse mundo, Maya vai tentar contaminar essa pessoa, vai tentar fazer com que ela caia. Como, por exemplo, com Haridas Thakur. 3 vezes Maya tentou perturbar. Maya é muito poderosa. Gurudev está citando esse verso. Daivi Riesha Gunamai. Maya, de qualquer maneira, de qualquer forma, ela pode surgir pra gente. Então o assunto principal é Sadakarupena Siddharupena. Na forma de Sadaka. Humildemente, eles estão realizando Bhajana Sadhana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, cantando o número fixo de voltas. Mas em Siddharupa, eles não estão cantando o número fixo de voltas, eles só estão cantando Govinda Damodara Madhaveti continuamente. Nesse mundo, o nome é primário. Você não precisa cantar o Gopala Mantra. Por exemplo, o Gopakumara. Quando o Gopakumara ele estava viajando, alguma coisa aconteceu aqui, né? O Gurudev parou de falar um pouquinho. Gopakumar. Então, Gopakumar, quando ele foi pra Sadashiva Loka, depois de passar por lá, ele estava cantando santos nomes. Sadashiva disse pra ele, quando você entrar em Vaikunta, não precisa mais cantar esse mantra, só os santos nomes. Não precisa cantar os santos nomes e o mantra. Mantra tipo, acho que é Gopala Mantra, né? Gopala Mantra, Gayatri Mantra, Krishnaya Govindaya. Isso se chama Sampradhan Karak. Sampradhan Karak é a gramática sânscrita, né? A nomenclatura. Então, por exemplo, a gente não fala Krishna, a gente fala Krishnaya, a gente não fala Govinda, a gente fala Govindaya. Essa é a diferença entre Nama e Mantra. Então, o que os rishis fizeram, porque a mente a mente da alma condicionada está sempre assim, né? Pra lá e pra cá, cheia de luxúria e ira. A mente está contaminada. Então, para purificar essa mente, os rishis, né, de eras passadas ou de tempos passados, eles manifestaram esse nome na forma de mantra. Então, quando a gente canta o mantra primeiro, aí a gente adquire o conhecimento do relacionamento. Mas se a gente não canta o nome primeiro, então esse conhecimento do relacionamento não vai se manifestar. O nome e mantra, na verdade, não existe diferença. Nome é os santos nomes, né? E mantra é tipo Gopala Mantra, Diksha Mantras. Então, como falar? A função primária do mantra é nos dar o conhecimento do nosso relacionamento. Mas o que é os santos nomes? Sambodhan Pad. Então isso também faz parte da gramática sânstrica.
Tem Sampradhan Karak e Sambodhan Karak. Sampradhan quer dizer quando você oferece algo e você não pode pegar de volta. Por exemplo, Swaha, você se oferece e você não pode pegar de volta. Sampradhan Karak é Swaha, Prachodayat, quer dizer que uma vez que você fala, você está oferecendo aquilo, você não pode pegar de volta. Quando você oferece tipo algum dinheiro em uma caixa de doação. Em Jagannatha Puri tem uma caixa de doação. Você pode colocar ouro, moedas, dinheiro, prata. Mas quando você deixa lá, dentro da caixa, você pode querer de volta, mas você não pode pegar. Ninguém vai colocar um dinheiro sem querer. Coloquei 100 rupias sem querer. Uma vez que você colocou, já colocou. Você ofereceu aquilo. Então, da mesma maneira, isso acontece com o mantra. Mantra é Sampradhan Karak. A Didi perguntou alguma coisa sobre Atmanivedana. E aí Gurudev disse que Atmanivedana come no estágio de Bhava. Se você não estiver no estágio de Bhava, você não pode realizar Atmanivedana. Tem uma Didi fazendo perguntas, mas não está tendo tradução das perguntas dela. Por exemplo, Atmanivedana. Mas o nosso Atmanivedana não é completo. A gente faz agora, mas não é completo. A gente tenta oferecer a nossa alma, nos oferecer, mas é mais uma imposição. Existem seis sintomas de rendição, né? Gurudev está citando aquele verso de Sharanagati. Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Vivadyanam. 6 sintomas. Mas, em realidade, Atmanivedana só acontece completamente em Bhava. Agora é uma imposição. Sim, eu me ofereço. A gente nem sabe o que é nosso para poder oferecer. Então a gente está só falando. Se você analisar assim profundamente, né, a pessoa fala, Gurudev, tudo é seu. Tudo pertence a você. Gurudev, tudo é seu, mas os seus pés de lótus são meus. Não é real, assim, não está vindo lá de dentro do coração. É uma imposição, aropa. E é por isso que existem os 5 processos de cantar os Gayatri Mantras. Mantrartha, Chintanam, meditar. Mantrartha, Chintanam quer dizer meditar na deidade do mantra e no significado. Niyas quer dizer que você senta de maneira apropriada, tem os mudras. Atmanivedana acontece no último estágio. Na verdade, só acontece completamente em Bhava. Peraí. Perdi um pedacinho aqui, peraí. Então, a gente está sofrendo nesse mundo material. Então, Sharanagati, quando a gente vem essa tristeza e sofrimento, aí a gente se rende. Por exemplo, tem algum país que está tendo guerra, tem refugiados, eles tomam abrigo em outros países. Depois da guerra, aí os refugiados vão para outro país. Então, Atmanivedana, quando Atmanivedana acontece, é aquilo que assim, eu já ofereci, não posso pegar de volta. Swaha. Cada mantra
Essa é a diferença entre os santos nomes e o mantra. A segunda coisa é que cada mantra tem a parte que é o mantra semente. Por exemplo, o Brahma Gayatri tem o Bid Mantra. O mantra semente, né? Tipo a raiz de tudo, assim. Tem o Gayatri Mantra e o mantra semente. Se o mantra não tem uma semente, né, de onde tudo surge, ele não é completo. Ele é incompleto. Primeiro é a semente. De onde vem a semente? Da árvore. E a árvore vem de onde? Da semente. Então, o Gurudev está falando, pela lógica a gente não pode estabelecer qual que veio primeiro. Muito interessante isso aqui. Vou voltar um pouquinho só pra... Então, o mantra semente, por exemplo, Clean. Como no Brahma Gayatri, tem o mantra semente. Então tem o Gayatri Mantra e o Bid Mantra, o mantra semente. Se não tem semente no mantra, o mantra é incompleto. Eu voltei um pouquinho só para entender melhor e traduzir melhor. Primeiro a semente vem ou a árvore vem? De onde veio a semente? Veio de uma árvore e a árvore veio de uma semente. Então, qual veio primeiro? Um está relacionado ao outro. Pela lógica, não dá para estabelecer qual veio primeiro, mas eu estou dizendo. O fruto. De onde vem o fruto? As frutas. Da árvore. E a árvore vem de onde? Da semente. E a semente vem do fruto. Então, da mesma maneira, está tudo completamente conectado, interligado. Não é possível decidir qual veio primeiro. Mas a gente pode ver um ciclo, né? Uma sequência que se segue. E como você pode meditar no mantra, no significado do mantra, na deidade que está presente ali no mantra. Existem deidades específicas que presidem cada mantra. A devota está perguntando. Nyasa. Ela está perguntando sobre Nyasa, né? Que esses 5 processos de realizar a perfeição de cantar os mantras, o segundo chama Nyasa. Então, no Raga Vartmachandrika, ela tá fazendo a pergunta, mas não tô ouvindo a tradução ainda. Por exemplo, os impersonalistas, eles fazem Astanga Yoga. Isso não é uma parte de Bhakti, isso é contra Bhakti. Porque se você realizar esse processo, no final, ok, tem, né, pranayama e tal, vai os processos até chegar em Samadhi. Existem 2 tipos de Samadhi, Savikalpa Samadhi e Nirvikalpa Samadhi. Então os impersonalistas, eles fazem Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi quer dizer que eles ficam absortos no Brahman pessoal. Esses mantras que você está cantando, o Guru te ensinou a cantar, né? O Guru te ensinou a cantar 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes você tem que cantar? Senta nessa direção, naquela direção. O Guru te ensinou tudo. O Guru te mostra qual é a posição dos dedos. Mas eu não tô vendo, né, o vídeo, é só áudio. Mas o Gurudev está falando que cientificamente, quando você faz essa posição de dedos, a sua concentração aumenta. Pelo que eu já ouvi de Gurudev, é quando você toca o polegar com o indicador, né, que é a posição que a gente faz
com a mão esquerda, o mudra que a gente faz para cantar o Gayatri. Que até a fotinho aqui da, da tradução é Gurudeva colando os dedos. Acho que é isso, né? Então, cientificamente, isso é comprovado. Mas, por exemplo, meditação das rainhas de Dwarka é desfavorável para quem quer seguir Raganuga Bhakti, né? O Gurudev está falando, isso só acontece para quem quer seguir Raganuga Bhakti. Mudou de tradutor. Bom, o Gurudev está contando uma história. Havia dois irmãos que eles faziam Bhajan Sadhana no Radha Kunda. Um dos irmãos decidiu ir para Dwarka. Quando ele foi para Dwarka, eles põem tipo um stamp, como fala, tipo um carimbo em você, né? Então o Gurudev está dizendo, não tenha nem o desejo de ser um parikara associado de Dwarka. Não tenha esse desejo. Nem de Vrindavana. Desculpa, nem de Mathura, ele falou. Ontem nós fomos para Mathura, o Gurudev está dizendo. Lá tem vários tipos. Tem alguns tipos de rati, que nossa, o Gurudev falou agora como que é. Samanja Rati. Não, vou ter que voltar para entender. Samartarati, Samanjarati e Sahaja, alguma coisa assim, mas vou pegar os nomes direitinho. Que é os tipos de amor que existem. Ontem a gente foi para Mathura. Kubja, existe Samanjarati, Sadharanrati e Samanjasa, a Samartarati. Então, Kubja, o Rati dela é Sadharan. Sadharan Rati é Sadharandrati é temporário. É só por um momento. A gente vê isso em Kubja. A pergunta pode surgir. Por que é Sadharandrati? Sadharandrati quer dizer tipo uma rati comum. Por que esse nome, Sadharandrati? Então, ela tinha uma qualidade. Ela não tinha nenhum relacionamento com nenhum homem, Kubja. E a segunda razão é que Kubja, na vida passada dela, ela era Shurpanaka, né? Ramachandra Prabhu prometeu para ela. O kata de Kubja é que ela era Shurpanaka, né? Na lila do Sr. Rama. Aquela que tentou matar Sita. Então, na mente dele, Ramachandra aceitou ela porque ela queria se casar com ele, ser a esposa dele. Mas externamente ele não podia aceitar ela porque ele já tinha feito um voto, né? De ficar só com Sita. Mas Bhagavan Evanchakalpataru, ele é como uma árvore que realiza todos os desejos. Então Bhagavan diz, da maneira que uma pessoa se aproxima de mim, eu vou reciprocar aquilo. Mesmo com desejos luxuriosos ou de qualquer maneira. Mas na Rama Lila, o Sr. Rama ele disse, nessa minha lila eu não vou poder aceitar você. Né? Aí o que aconteceu? Lakshmana cortou o nariz e as orelhas dela. E aí ela saiu correndo, foi embora.
No Ramayana, eles falam muito sobre Shurpanaka. Então, tem um Katadas Puranas que fala que Ravana, desculpa, Shurpanaka sabia, ela sabia quem que pode derrotar Ravana, só Bhagavan. Feitura. Tá falando que Vidura, Vidura mesmo? Será que é Vidura? Era o marido de Shurpanaka. Vou até voltar um pouquinho aqui pra ouvir de novo. Ravana parece que matou o marido dela. Vidura. Certa vez, ele foi pra Nagaloka. Ele era um inimigo de Ravana. Shurpanaka, ela vivia nesse local que chama Nagaloka. Você é a irmã de Ravana. Ravana é o meu irmão, ela disse. Então ela se casou com essa pessoa chamada Vidur. E Ravana disse: por que você não casou alguém que é da sua própria casta? E aí Ravana matou o marido de Shurpanaka. E aí ela disse: você matou meu marido. Ela teve um plano na mente dela nesse momento. Então, sim, Vidura é o marido de Vidurani, mas a não ser que a pessoa que está traduzindo entendeu o nome errado, talvez seja. Existam dois Vidura, ou o nome da pessoa que casou com Shurpanaka é outro. Mas a Didi que está traduzindo está falando Vidur. Vidur. Ah, eu vou até voltar mais uma vez para escutar aqui. Parece que o Gurudev fala outra coisa que não é Vidur, mas escuta a voz da tradução. Vidu. Vidu. Ela tá falando Vidura, então eu tô traduzindo o que eu tô escutando aqui, sabe? Mas eu vou continuar a tradução aqui. Pode ser que Gurudev falou outro nome, mas eu não consegui escutar a voz de Gurudeva. É... Então vou seguir com a tradução aqui. Então, peraí, vou continuar aqui.
Então vamos lá. Ravan matou o marido de Surpanaka porque ele era de uma casta diferente. Ela disse: Você matou o meu marido. Então ela criou um plano. Ela teve um plano na cabeça. Aí ela falou assim: Você me transformou em uma viúva, então eu vou destruir a sua dinastia. Ah, desculpa, é que eu não tava olhando os comentários. A Didi Ananga Manjari respondeu aqui, né? Vidyut Jiva. Entendi, é porque eu acho que talvez Gurudeva ou ela só falou Vidyut. Parece que ela tá falando Vidur. Então tá, Vidyut. Vidyut Jiva. Perfeito. Muito obrigado por compartilhar aqui, ó. Então, no Ramayana, Shurpanaka, pra onde que ela foi? Então, ela foi pra onde? Pro Afeganistão. Shurpanaka foi pro Afeganistão. E aí, a roupa que elas usam no Afeganistão é o que? Burca, né? Os muçulmanos usam burca. Então, ela também estava usando essa burca. Por quê? Porque, na verdade, ela tinha... Na verdade, as burcas vêm de Surpanaka porque ela teve o nariz e as orelhas cortadas. Então, ela usa aquela roupa que só fica aqui, o olho de fora. Não mostra o nariz e não mostra as orelhas, né? E aí ela nasce na lila de Krishna como Kubja. E assim Krishna aceitou ela nessa lila. Mas o que é Sadharan? O que é Sadharan? Sadharan Rati, o amor que ela tem, Rati, o apego que ela tem é Sadharan. Quer dizer que ela não era, ela não tava... Ah, ninguém sentia atração por ela. Pode ver que ela tinha atração por Krishna. Por isso que é Sadharan. Samanjarati é a Rati que as rainhas de Dwarka têm. Porque quer dizer o quê? Que o prema, ele tá dividido. Até mesmo no mundo material isso acontece. Quando você, quando você é casado, a esposa tá com o marido, aí depois ela tem filhos, então o amor vai dividindo, né? O amor do marido vai, assim, que ela tinha só pelo marido é dividido pros filhos, ele vai se dividindo. Kubja, o amor dela é Sadharan. O Rati de Kubja é Sadharan. Todas as heroínas no Shastra diz, no Natya Shastra, as Braja-gopis não é mencionado para que a Bhava. Nossa, tá difícil a tradução aqui. Tem um Shastra, acho que é. Deixa eu voltar aqui.
Então, Parakyabhava, tem um Shastra que eu não consegui entender o nome, lá não é mencionado sobre Parakyabhava. Regras. Mas o Prema das Gopis, só em Bradya, você consegue ver o Prema das Gopis. As Gopis não tem nenhuma atração para ninguém que não seja o próprio Krishna. Mesmo que elas tenham se casado, por exemplo, algo que a gente vê num sonho. As Gopis, o casamento delas é como se fosse um sonho. Kalpanik e Sapanik. Kalpanik quer dizer imaginação e Sapanik quer dizer tipo como se você tivesse visto alguma coisa em um sonho. Num sonho, por exemplo, tipo assim, Kalpanik. Kalpanik quer dizer imaginação. Imaginação não tem uma forma certa. Por exemplo, um pássaro, ele voa no céu, certo? Então, Nata Shastra, esse Parakyabhava não é mencionado nesse Nata Shastra. Sadharan Rati, Samanjarati é mencionado. Então, como as... nossa, tá muito difícil de entender essa tradução. Desculpa, gente. Então, nesses outros Shastras, eles não aceitam o Parakyabhava das Gopis. Se você olhar o amor das Gopis, elas não têm ninguém que não seja Krishna. Mas mostra que elas foram casadas. Isso é Sapanik. É como se fosse um sonho. Para que, tipo assim, os pais falem: as minhas filhas, elas se casaram. Mas de manhã, no outro dia, a gente tá aqui casada. Mas, por exemplo, elas são jovens, tão jovens que não sabem nem como, vamos dizer assim, se vestir direito, como que elas vão poder saber o que é ser casada ou se casar. Mas, para realizar essa, elas se casaram. O Brasil tá... Nossa, vou voltar. Então vai Kunta, Ayodhya, Dwarka, Mathura, até mesmo em Goloka.
Existe Milan, o encontro. Mas em algumas sampradayas, eles dizem que só tem Milan, só tem encontro, não tem separação. Tem Milan, tem um encontro, mas não tem separação. Mas os nossos Goswamis estão dizendo que se não tiver separação, nossos Goswamis dizem que se não houver separação, o encontro não pode se manifestar. Então é Sampurna. Bom, tem 4 tipos de encontro, 4 tipos de separação. Esses 4 tipos de encontro o Gurudev está falando. Existem 32 tipos de raça madura. É por isso que raça vichara. Mas para que a bhava? Nesse mundo material, para que a bhava é uma coisa pecaminosa, né? Por quê? Porque aqui todos estão absortos no corpo, que é feito de 5 elementos, material. E ele está cheio de transformações. Então existem 4 coisas aqui. Que é nascimento, doenças, velhice e morte, né? Por causa dessas transformações do corpo, essas 4 coisas acontecem. Nascimento, doenças, velhice e morte. Mas no mundo transcendental, as gopis, elas nunca se casaram. Elas nunca nem tiveram filhos, na verdade. Para elas, Krishna é tudo. Elas não conhecem nada além de Krishna. Então, Sambandhatmika e Kamátmika, existem esse tipo de bhava. Então, Sambandhatmika e Kamátmika Bhakti, e aí dentro de Kamátmika Bhakti existe, o que o Gurudev acabou de falar, Sambhoga Ichamai e Tatat Bhava Ichamai. Então, dentro desse prema de Tatat Bhava Ichamai, existe Manjari Bhava, né? Assim, só para ficar um pouquinho mais claro aqui, porque está muito rápida a tradução. Dentro de Braj tem esses humores, né? Sambandhatmika Bhakti e Kamátmika Bhakti. Sambandhatmika, que é por meio do relacionamento. E Kamátmika Bhakti é o humor das gopis. Dentro do humor das gopis, Kamátmika Bhakti, existe Sambhoga e Chamai, que são aquelas gopis que se encontram independentemente com Krishna. E Tatat Bhava e Chamai são aquelas que estão sob o abrigo, que é o humor das mandiras. Isso que o Gurudev está dizendo aqui. Isso é Manjari Bhava, Tatat Bhava e Chamai. Então, as Manjaris, elas sabem tudo sobre o Bhava de Radha. Quem está servindo Radha são as Manjaris. Se a pessoa que está servindo não sabe dos desejos de quem ela está servindo, do mestre, por exemplo, se eu falar, me dê um copo de água, e aí você vai trazer qualquer água, você não sabe se eu gosto de água fria ou quente.
por exemplo, água de coco. A água de coco, ela é fria e ela refresca, né? Ela deixa o corpo frio. Mas se você, no inverno, no inverno levar uma água de coco pro seu guru, aí a garganta dele vai ficar, né, muito mal. Por que eu tô dizendo isso? Quando, quando você pode servir? Quando você sabe qual é o desejo do mestre. Então quem está servindo Radharani são as Manjaris. As Manjaris sabem o bhava, o humor de Radharani. Até mesmo Lalita Vishaka, elas não podem servir completamente Radharani, assim como as Manjaris. Rupa Manjari, ela é uma dasi, uma serva. Prana Pristasaki. O Gurudev está dizendo que sabe quando você tem um celular e você tem mensagens, né? Você envia ou recebe mensagens. Com as Manjaris, elas não precisam de permissão. Se você tiver que pedir a permissão para oferecer alguma coisa, ou para bater, você tem que bater na porta antes de entrar, né? Geralmente para você entrar em algum lugar você tem que pedir permissão, você tem que bater na porta, posso entrar? Mas Naradarishi disse, Naradarishi, ele não precisa pedir a permissão para Bhagavan, posso entrar? Não, sem permissão ele entra. De maneira similar, o bhava das Manjaris é assim. Elas não têm que pedir permissão. As Manjaris estão servindo. É muito raro conseguir esse Manjari Bhava. É muito raro esse Manjari Bhava. Existem 5 tipos de saques. Então, as Manjaris não precisam pedir permissão. O seva delas, essas Manjaris elas estão servindo, né? As Manjaris servem. Porque para conseguir esse Manjari Bhava é uma coisa muito, muito, muito rara. Depois de muitas e muitas vidas de Sukriti, aí você vai poder alcançar esse Manjari Bhava. Então existem 5 tipos de saques. Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Prana Presta Saki. Acho que ela repetiu. Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Prana Presta Saki. Faltou alguma. Então Lalita e Vishaka, elas são do mesmo nível, vamos dizer, de Shrimati Radhika. Elas não são comuns, porém elas são muito, muito elevadas, saques muito elevadas, só que mesmo assim elas não podem entrar no Kunja. Elas têm que pedir a permissão para as Manjaris. Por exemplo, o seva de oferecer tambula e outras coisas é um seva das Manjaris, só as Manjaris podem fazer isso. Cada Manjari tem um seva, né? Cada uma tem um seva diferente. Existem categorias. As Manjaris, elas têm o quê? Elas têm Radha Nishta. Elas são completamente unidirecionadas a Srimati Radharani. Se você não tem Nishta, você não vai ser capaz de servir. Sem Nishta você não pode servir. Elas têm Radha Nishta. Lalita e Vishaka, elas têm essa Nishta. Elas também têm
Ah, desculpa. Lalita e Vishaka, elas têm esse Nista por Radha e Krishna, mas as Manjaris têm Radha Nista. E também tem as desculpa, saques que tem Krishnanista. Krishnanista Gopis. Que elas são unidirecionadas a Krishna. A, a Didi não conseguiu entender um pedaço da tradução, é por isso que eu não estou traduzindo. Então, o Gurudev está dizendo, você não pode fazer algo, a não ser que você receba a permissão de alguém para fazer aquilo. As Manjaris, elas não precisam tipo marcar um horário, sabe, e agendar para fazer um serviço com Srimati Radhika. Elas não precisam pedir para as outras saques para poder fazer seva. Por exemplo, quando você alcança esse corpo de saque por meio do seu sadhana, aí você tem que estar sob a orientação de Lalita e das outras saques. Bhaktivinoda Thakur, ele é ele está dizendo Lalita Palya Dasi. Quando elas são treinadas por Lalita, Lalita está treinando, né? Elas têm que ser treinadas sob o abrigo de Lalita. Aí, aí essa Manjari é levada para o Seva de Radharani. Então Lalita Saki treina essa nova Manjari. E aí quando ela é qualificada, então ela ah, e aí quando essa Manjari é qualificada, aí o que acontece é a própria Lalita tem que pedir permissão dessa Manjari para poder entrar no Kundi de Srimati Radhika. As Manjaris têm Radhanista. O que quer que aconteça, elas são completamente unidirecionadas a Radharani. Então, parece que tem uns loucos que não sei se é uma Manjari que fala. Alguém orando, né? Deixa eu ver de novo.
As Mandiris têm essa Radha Nishta. O que quer que aconteça, elas são completamente unidirecionadas a Radharani. Tem um sloka que diz que eu tenho tanto humor no meu coração que Shrimati Radhika ela possa me aceitar como uma serva. A única coisa que eu quero é Radha Kripa Kataksha. Eu só quero um olhar da misericórdia de Shrimati Radhika. Então esse é o humor desse sloka. Quando a gente realiza Bhakti, tudo depende em Nishta. O parâmetro da nossa Bhakti é Nishta. Se você não tem Nishta, então, para medir a sua Bhakti, você precisa... é a Nishta. Você pode ter estudado muito, lido muito. Por exemplo... Então o Gurudev está falando do sapo, né? Que o sapo, ele, quando ele fica cantando, ele não sabe, mas ele está, na verdade, atraindo a cobra para atacar ele. Então, da mesma maneira, quando você não tem Radha Nishta, mesmo se você ouvir um Harikata muito, muito, muito elevado, mas se você não tiver Radha Nishta, então é como o barulhinho do sapo. Então, Nishta é muito importante. Em Bhakti, no reino de Bhakti, Nishta é a coisa mais importante. E aí depois Ruchi. Porque depois de Nishta vem Ruchi. Depois de Ruchi... Por exemplo, se você estiver com fome, o que é Ruchi? Você está com fome? Se você está com fome, não importa o que você está recebendo para comer, você não vai nem olhar direito. Você vai comer. Mas se você não tiver Ruchi, não tiver gosto, não tiver fome, e alguém traz uma comida muito deliciosa para você, mesmo assim, você vai falar assim... quem fez isso? Ofereceu pra Thakuraji ou não? Mas quando você tá com fome, você não vai perguntar nada disso. Se tá com sal, sem sal, pimenta, sem pimenta, você vai simplesmente imediatamente comer. E aí depois você vai falar, talvez sal, não tinha sal. Então isso é essa ruchi, esse gosto. Loba. Alguém perguntou se loba e ruchi é a mesma coisa. Loba é tipo essa avidez, né? E aí Gurudev falou que loba e ruchi sim são a mesma coisa. Ruchi quer dizer essa avidez. Em Vaidhi Bhakti, Vidhi Bhakti, quando o sadhaka está realizando bhajan, por exemplo, Raghunath Das Goswami, ele está realizando bhajan como um sadhaka. Mesmo que ele seja um nityasiddha. Ele está realizando bhajan como um sadhaka. Sadhakarupena, Siddharupena. Em Sadhakarupa, a gente faz o quê? Shravana e Kirtana, escuta, canta, né? E em Siddha, na forma transcendental, você se lembra de todos os passatempos. Em uma Swarupa, é a Swarupa de Sadhaka. E a outra é Siddharupa. Então a forma como sadhaka, como praticante, e Siddha é a forma perfeita, né? Se você tiver a sua própria Swarupa... A Didi falou que não escutou direito o que o Gurudev falou.
quando você está realizando o bhajan, você vai começar a se lembrar. Bharat Maharaj, por exemplo, né? O que que ele fez? Ele ficou se lembrando, se lembrando, se lembrando, se lembrando da corça, né? Do viadinho, do filhotinho. Mas aí o que aconteceu? Arrancar. Até as gopis, elas têm arrancar. Arrancar quer dizer eu sou o autor das ações, né? Eu. Essa é a concepção do ego de eu. A gente tem que alcançar o tam, o estágio uttam, o estágio mais elevado de Bhava Dasa. Tem três tipos de uttam. Uttam, uttam, uttam madhyam e uttam karista. Ah, ele tá falando os nomes. Não é uttam, é Bhagavat Parshad Deha Prapti. Não deu pra ouvir. Ah, mudou de tradutor de novo. Quando o coração do devoto não tem nenhum desejo dentro do coração, assim como Shukadeva Goswami Pada, quando ele nasceu diretamente, ele já foi em direção à floresta sem olhar para trás. Então, para ensinar o Bhagavad Gita, Krishna, ele, vamos dizer assim, ele usou Arjuna como um meio para ensinar o Bhagavad Gita para as pessoas do mundo. Arjuna, ele nunca podia, ele não podia ficar, desculpa, ele não tinha nenhum apego, mas ali ele está dizendo, ah, eu tô apegado. Eu não consigo entender essa guerra, mas tudo isso foi um arranjo para manifestar o Bhagavad Gita, né? Peraí que alguém tá fazendo uma pergunta aqui agora. Então, para ensinar o Bhagavad Gita, por exemplo, Arjuna nunca pode ficar apegado e Deus também não fica bravo, mas Arjuna, ele estava dizendo, ah, eu tô apegado a isso e aquilo. A gente não entende o que é essa guerra. Aí ele tava falando, eu não tô entendendo isso, mas isso foi um arranjo para manifestar o Bhagavad Gita. Eu não consigo entender exatamente a pergunta da Didi, mas eu acho que ela falou assim, como que, não sei se ela perguntou para o Gurudev, como que você externamente está pregando, né, sobre algum assunto externo e internamente você está saboreando tudo que está sendo escrito no Jalani Lamani e em outros livros. Vou até tentar ouvir de novo a pergunta, porque, nossa, muito difícil de ouvir. Vou tentar ouvir de novo aqui.
Externamente você está pregando, por exemplo, o Padechamrita, mas internamente você está saboreando. Saboreando. O quê? Ela tá falando, a Didi, né? Externamente você prega o Padechamrita, mas internamente. Internamente você está saboreando o néctar de o Johnny Lamani. A devota está perguntando. E aí Gurudev está dizendo, tudo isso vai depender do... Tudo depende da lembrança de passatempos. Por exemplo, agora é 12. Não sei se é meio-dia ou se é meia-noite. 12 ele falou, né? 12 horas. O que Krishna está fazendo agora? O que as gopis estão fazendo agora? Então tem dois tipos de meditação. Mantra Mahi Upasana e Sarashiki Upasana. Mantra Mahi Upasana. Mantra Mahi Upasana quer dizer que você, por exemplo, está cantando Gopala Mantra. Isso é Mantra Mahi Upasana. Quando você quando você tenta lembrar de um passatempo, né, você fica ali lembrando, isso é Mantra Mahi Upasana. Então, Isvarasiki Upasana é que dependendo do momento, do horário do dia, os passatempos automaticamente eles estão se manifestando no seu coração. Não é que você vai, né, né, como o Gurudev já explicou várias vezes, Mantra Mahi Upasana, você pega um verso, você pega um passatempo, você lê e você fica meditando naquilo. Agora, Sarasiki Upasana, os passatempos estão automaticamente se manifestando dentro do seu coração. Isso é Sarasiki Upasana. Então, aos poucos, quando você está desenvolvendo seu bhajan sada, né? Se seu bhajan não estiver completo, como que você vai realizar isso? O bhajan só acontece quando você tiver a associação do sadhu. Sem isso, você não pode fazer bhajan. Sadhu Sangha, sem sadhu Sangha, você não pode conseguir algo que é transcendental. Se você não receber a misericórdia de Ramachandra, como vai ser possível? Quando você se encontrar com um sadhu, você vai realizar a importância de um sadhu. Quando você conhecer um sadhu, você vai realizar a importância. Então, sem medo, a gente deve realizar bhajan, sem nenhum medo. Isso significa que a gente deve ter nista. Ontem e hoje eu falei sobre Guru Nista, Bhajan Nista, ter fé no Guru. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Se você não tem nista, como é possível que algo vá acontecer? Gaur Premanande Hari Hari Bol. Alguém está fazendo mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Então a palavra raga pode ser usada para os associados de Ramachandra, como Hanuman. Gurudeva está dizendo. Porque a gente está falando aqui de Braja Raganuga. Por exemplo, a gente pode falar de Rama Raganuga, né? Aqueles que estão servindo sob a guia de Hanuman, eles são Hanuman Raganuga. Mas nós somos Braja Raganuga. Ragatmika quer dizer os associados eternos que têm apego profundo naturalmente pelo Senhor. Isso é Ragatmika. Hanumanji, ele é um Ragatmika Jana.
Mas Hanumanji, ele tem Dasya Rasa, mas no humor de opulência. E as gopis, elas servem Krishna com esse humor de amante. Não tem dúvida nenhuma dentro do coração das gopis. Quando há dúvida, isso se chama rito. Tem algum medo, existe um medo. Eu sou grande, ele é pequeno. Ou eu sou pequeno, ele é grande. No Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Vishnu Chakravarti Pad, ele explica isso. Nanda Maharaj, ele não está pensando, eu sou Krishna Das, eu sou um servo de Krishna. Em Braja, eles não têm esse humor. Os Brajabasis, naturalmente, eles têm apego profundo dentro de seu coração. Dependendo da raça, de acordo com aquela raça, eles ficam absortos em adorar a sua deidade adorável naquele humor. Por exemplo, a gente canta Guru Mantra. Quem é a deidade adorável do nosso Guru Mantra? Você vai ter que realizar isso. O seu Guru não vai te falar, você vai ter que realizar por si mesmo. É assim. Gurudev falou, faça bhajan, faça kirtan e leia o Shastra, estude o Shastra. E cante os santos nomes. Ainda tá rolando aqui, mas não tô ouvindo tradução. Vocês devem lembrar dos passatempos depois de escutá-los. Deve ler as escrituras, adquirir esse conhecimento, adentrar o Siddhanta, escrever, fazer anotações. Ok. Goura